Bom dia a todos, cumprimentos conselheiros, procurador da Fazenda do Estado, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados e todos aqueles que nos assistem online. Declaro aberta a 17ª sessão ordinária, havendo número regimental. Em minhas mãos, a ata da 16ª sessão, realizada em 3 de junho passado. Se não houver objeções, darei por aprovada a referida ata, encaminhando para a assinatura do Vossa Excelência. Aprovada a ata. Alguns comunicados, senhores conselheiros. Primeiro, amanhã, dia 11, esse tribunal vai dar sequência ao ciclo de debate com agentes públicos municipais e vai realizar um encontro na cidade de Assis. O evento vai ser às 10 horas, no Teatro Municipal Padre Enzo Tissinelian, da cidade. Deverá reunir prefeitos, vereadores, gestores, servidores e outros interessados. Aproximadamente 40 municípios são convidados e pertencem à região administrativa de Marília. Durante esse encontro, várias informações sobre a boa prática de administração e também como aplicar corretamente a verba do Fundeb, bem como sobre iluminação pública, que é um problema que os municípios estão enfrentando, previdência, controle interno, outros assuntos. Haverá também, já recebi por e-mail, senhor diretor-geral, perguntas sobre precatórios, sobre o pagamento de precatórios, ante as definições jurisdicionais, que é um assunto momentoso. E o SEBRAE, parceiro do tribunal, estará presente com uma palestra sobre pequeno e microempresa. No dia 8 de junho, próximo passado, foi realizado no auditório o ministro Genésio de Almeida Moura, nessa capital, uma reunião importante, senhores conselheiros, com os diretores das DFs e das URs e com o chefe de equipe para tratar do novo sistema de seletividade de contrato. E assim também sobre os dados que orientarão o índice de efetividade de gestão municipal. Participaram do evento essa presidência, em nome da nossa presidente, doutora Cristiana, assim como o conselheiro corregedor, Sidney Stanley Beraldo, e o secretário-geral, Sérgio Rossi, além de membros do Ministério Público de Contas e demais funcionários que foram convidados. Também ontem foi realizada em Brasília a reunião do Ministério da Educação, com a participação de Tribunais de Contas da União, dos Estados, do Distrito Federal e municípios, Instituto Rui Barbosa e a Tricom. E, na ocasião, foram debatidos o Plano Nacional de Educação e respectivo Plano Estadual e Municipal. E tivemos como representante a procuradora do MPC, doutora Hélida Graciane Pinto. Também comunica a Vossa Excelência que na próxima quarta-feira, dia 17 de junho, será submetido à pressão desse egrégio plenário o processo das contas seletivas do senhor governador do Estado relativo ao exercício de 2014, do qual sou relator. A palavra é livre nesse momento. Com a palavra, o conselheiro decano, Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, eu queria registrar uma questão. É o seguinte, o Jornal do Estado de São Paulo de ontem publicou uma notícia dizendo que o tribunal nega pedido de procuradores para apurar vencimento de auxiliares do governador Alckmin. Essa matéria que saiu no jornal, ela teve uma grande repercussão, rádio, tudo quanto é lado. E a matéria diz assim, o foco era o salário dos secretários. O pedido da instalação da auditoria ocorreu depois que os procuradores receberam denúncia de auxiliares de Alckmin estariam estourando os valores previstos na legislação. Eu tentei procurar essa bendita auditoria no salário de secretário e não consegui encontrar o pedido de auditoria. Tem aí um pedido genérico deles sobre outras coisas, mas não encontrei essa daqui. Então, eu queria sugerir o seguinte, primeiro que eu concordo inteiramente de fazer auditoria pontual no salário do secretário. Ninguém foi contra. Segundo essa denúncia que eles têm, favor encaminhar aos relatores para instaurar o processo. Agora, eu não sei onde está essa auditoria de secretários do governador. Saiu com uma manchete, foi um negócio, provavelmente, de não, mas a imprensa... tudo bem, alguém deve ter dito isso daí, porque o jornalista não ia inventar.
Então, eu queria sugerir que as denúncias que eles receberam sobre os vencimentos, se é isso mesmo ou se não é, digo. Se eles receberam essa denúncia, não guardem numa gaveta. Bota nos autos e manda aos relatores. Eu não tenho problema nenhum. Para mim, governo Alckmin, governo B, C, D, não tem problema nenhum. Aliás, para mim, não. Confesso que para todos nós aqui, inclusive para os que vieram de forma recente para o tribunal, do testemunho que todo mundo tem trabalhado com uma grande isenção. Então, se tiver essas denúncias guardadinhas na gaveta, bota nos autos, encaminha aos relatores. Eu não tenho nenhuma dificuldade em oficiar qualquer secretário para que se esclareça. Então, era isso que eu queria fazer, um pedido, né? Não vamos deixar ficar na gaveta, porque o Brasil inventou uma história de inquéritos eternos. Tem aí, né? O caso do Ricardo Teixeira, agora que o FBI estourou tudo, apareceu um inquérito de 25 anos, aberto, nunca concluído, mas aberto, né? Então, não vamos habituar a isso. A denúncia que está que provavelmente tem lá, não sei, eu desconheço, mas se tivesse a denúncia, cada um de nós aqui, conselheiros, seguramente é relator de alguma unidade de despesa que envolve secretaria e secretários. Eu não tenho problema nenhum em receber as que envolvem. Aqui eu sou relator e creio que nenhum conselheiro aqui tem, e vamos oficiar e vamos esclarecer. Porque, senão, ontem ficou aquela badalação de que o tribunal estava impedindo a apuração de denúncias contra secretários do governo estadual, e eu não me recordo. Então, essa é a minha sugestão, senhor presidente, que encaminhe. Eu espero receber ainda hoje, se eles puderem. Acolho a sugestão de Vossa Excelência e, com a anuência dos senhores conselheiros, encaminharei ao doutor Ministério Público, através do Procurador-Geral, as indagações para que sejam respondidas, para que cada conselheiro tome, no âmbito da sua competência, as providências cabíveis. Vossa Excelência, deseja questão de ordem? Só uma questão de ordem? Pois não. De fato, não tenho notícia que a auditoria tenha sido pedida com foco nos secretários. Foi feito um pedido de auditoria geral em todo o Executivo, o Judiciário, todos os poderes do Estado. Mas, havendo essa situação com foco nos secretários, comunicarei os procuradores responsáveis para eles adotarem as providências tão logo quanto possível. Agradeço. Eu estou me fiando na matéria e eu não sou daqueles que, como eu participo um pouco de futebol, é muito comum as pessoas falarem coisas e depois dizerem, não, o jornalista inventou. O jornalista não consegue inventar uma coisa dessa. A matéria diz exatamente isso. Todo o escândalo da matéria era que o tribunal estava impedindo de investigar vencimentos de secretários. Até concordo com o senhor procurador, eu conheço também, aí tem alguns pedidos, mas acho bom. Quem tiver lá, pega e a gente até divulga. Eu faço por despacho, os outros conselheiros também têm hábito. Fazemos até por despacho. Essa presidência acolhe a sugestão do senhor conselheiro Roque Stadini, faz já um encaminhamento verbal ao doutor procurador-geral e depois encaminhará por escrito, que com certeza tomará as providências. Antes de iniciar a pauta, eu pergunto ao senhor procurador se deseja vista específica ou se deseja sustentação oral alguma matéria a ser apreciada hoje. Excelência, não há interesse em sustentação oral nos itens da pauta de hoje. Agradeço. Agradeço e passamos então ao exame prévio de edital, sessão estadual. Com a palavra, o conselheiro decano Antônio Roque Cittadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe da Fazenda, procurador-chefe da Fazenda e do Ministério Público, não vamos inverter aqui. O processo que trago é sobre impugnação feita à contratação da Sabesp, pregão, serviço de engenharia para sistemas de coleta de esgoto. Recebi e determinei a suspensão e submeto a referendo de Vossa Excelência. Em discussão, em votação, referendado.
Com a palavra agora, eminente conselheiro Sidney Samuel Beraldo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor diretor-geral, senhores funcionários, advogados, demais presentes. Comunico a vossas excelências que declarei extintos os TCs 2647, 2650 e 3075-15, sem julgamento de mérito, em virtude da revogação dos editais, dos convites eletrônicos do Centro de Detenção Provisória ASP Charles Demitri Teixeira, de Praia Grande, da Penitenciária 2 Luiz Aparecido Fernandes de Lavínia e da Penitenciária Feminina de Santana. Em discussão e votação, aprovado. Para julgamento, TC 1972-15, que trata de pregão eletrônico 0615, da Superintendência de Controle de Endemia SUSEM, que tem por finalidade a prestação de serviços de confecção, coordenação e distribuição de cestas básicas. Relatório e voto disponibilizados. Considero com a instrução procedentes as impugnações, devendo a administração adequar o prazo para saneamento dos documentos de regularidade fiscal das microempresas ou empresas de pequeno porte, a Lei Complementar 12306, alterada pela Lei Complementar 14714, e reformular as especificações exigidas no ato convocatório, limitando-se a requerer as características mínimas necessárias para a identificação dos produtos que pretende adquirir. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Ordem do dia, julgamento de ação estadual. Para relatar o item 3, a palavra ao conselheiro Sidney Samuel Beraldo. Eu retiro de pauta para É regimental. instrução do processo. Para relatar os itens 1 e 2, novamente. a palavra ao auditor do conselheiro Alexandre Manir Figueiredo Sarquis. Agradeço, excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral do Ministério Público, senhor procurador-chefe da Fazenda, senhor secretário e diretor-geral. O item 1, recurso ordinário interposto pela Secretaria de Estado de Transportes Metropolitanos por Pedro Pereira Benvenuto e Wilson Carminani, contra a decisão de primeira Câmara que julgou irregulares a licitação e o contrato no valor de R$ 776 mil, visando a prestação de serviços especializados de engenharia consultiva para a realização de pesquisa de origem e destino domiciliar da região metropolitana da Baixada Santista. Foi impingida multa de 800 UFESPs aos recorrentes. Chefe do gabinete e coordenador de planejamento à época. A decisão foi motivada principalmente pela realização de visita técnica com antecedência de 5 dias úteis da data de abertura dos envelopes e ainda por seu responsável técnico. A instrução mostrou-se dividida. A assessoria de ATJ pugnou pelo afastamento de uma das falhas. Já sua chefia entendeu que a decisão entendeu que o Wilson Carminani, chefe do gabinete à época dos fatos, não teve seu nome constante das publicações. SDG manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de nulidade arguída em relação à multa aplicada ao mesmo recorrente. Pedro Pereira Benvenuto foi aplicada a pena de multa. A decisão foi precedida de oportunidade de defesa pessoal, como a Constituição Federal obriga. Igual tratamento, porém, não se concedeu ao Wilson Carminani, também apenado. Em momento algum, ele foi notificado para defender-se nos autos antes da decisão de primeiro grau ter sido tomada. Nesse contexto, parece-me não haver dúvida quanto à imposição de afastar a multa aplicada a Wilson Carminani, autoridade responsável pela abertura do certame e sua homologação. Mas não só. Caso Wilson Carminani houvesse participado regularmente da instrução processual, talvez o resultado como um todo fosse diferente, tanto para ele como também para Pedro Pereira Benvenuto, já que a multa a ambos aplicada tem origem em um único fato. Assim, preocupado em assegurar o respeito irrestrito ao direito constitucional, à ampla defesa e ao contraditório, a todos os envolvidos, com o objeto dos autos, sustento mais uma vez o voto pelo acolhimento da preliminar arguída com a declaração de nulidade do julgamento de primeiro grau e retorno dos autos ao gabinete do conselheiro relator. É o voto, ouvi vista do conselheiro Roques. Com a palavra, o eminente conselheiro Antônio Roque Stadini. Eu acompanho o senhor relator. Em discussão, em votação, aprovado. Passo ao item 2. Recurso ordinário interposto pela CPTM, pretendendo reforma de decisão que analisa a execução de obras civis brutas
e acabamento para dinamização da linha sul da CPTM. Julgado regular a execução contratual até o 3º aditamento e irregular o período de execução subsequente. Fundamentou o voto recorrido do fato de os aditivos terem majorado quantidades, preços e prazos terem sido julgados irregulares por essa Corte. PFE e Ministério Público de Contas opinaram pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso. SDG opinou pelo conhecimento do recurso quanto ao mérito. Pelo conhecimento, quanto ao mérito, expôs que o princípio da assessoriedade se aplica aos atos jurídicos acessórios a um contrato, mas não à execução, que é somente efeito jurídico do contrato. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, não é necessário o reconhecimento do fenômeno da assessoriedade para a manutenção do juízo de irregularidade à cor. Os termos aditivos cuja análise foi julgada irregular contemplam quantitativos acrescidos acima do limite legal que, a propósito, a Lei Leiva visa coibir. Seria impossível reputar como regular a execução de um ajuste que acresceu além do que a lei permitia, especialmente porque, conforme exposto anteriormente, são desvios desta ordem que a lei visa impedir. Nego o provimento. Em discussão, nova discussão e votação, aprovado. Encerrado o item estadual, agradeço a presença do ilustre procurador, Dr. Luiz Menezes, e vamos dar início agora ao exame prévio da edital sessão municipal. Passa a palavra ao conselheiro decano Antônio Roque Sadini. Senhor presidente, senhores conselheiros, o primeiro exame prévio é impugnação contra a contratação da Craísa. Alguns dizem Craísa, mas acho que é Craísa. Registro de preço de gêneros alimentícios. É uma empresa de Santo André. Disponibilizei o relatório a vossas excelências e os órgãos da Casa, eles dão pela improcedência de um dos pedidos, a representação de Emerson Kiyoshi Tanaka, e procedente a de Luiz Henrique Garcia. A questão aqui é a concentração de itens em pequenos lotes e segue exatamente a jurisprudência do tribunal. Em discussão? Eu voto, portanto, parcialmente procedente, com um improcedente e outro procedente. Em discussão, os termos do relatório do conselheiro decano. Na discussão e votação, aprovado. Agora, o outro é uma impugnação de São João da Boa Vista. O que é? Tá. São João da Boa Vista. Registro de preço para aquisição de gêneros alimentícios. Restrito tão somente aos pontos impugnados pela representante, minha posição acompanha o Ministério Público e o STG. Razão pela qual julgo procedente a representação aqui trazida. Em discussão. Me declarar impedido o voto. Em votação. Aprovado com impedimento do conselheiro Sidney Beraldo. Agora é uma impugnação de Suzano. Contratação de empresa para serviço de fornecimento de treinamento de pessoal, assistência técnica. Chefia de ATJ opinou pela procedência parcial da representação. Acompanhada foi pelo Ministério Público e pelo secretário-diretor-geral. No mérito, reportando a instrução, também considera a representação somente não tem razão a respeito à queixa da previsão da oferta de contrato telefônico gratuito. Acompanho a TJ, MPC e STG e parcialmente é procedente a representação. Em discussão. Nova discussão e votação, aprovado. Agora, a Prefeitura de Castilho. A impugnação é de AIG, Transportes e Serviços, por meio do seu sócio Márcio José da Cruz. É um pregão presencial destinado a contratar a execução de serviços de varrição e capinação. A TJ opinou pela procedência parcial da representação e foi acompanhada por MPC e pelo secretário-diretor-geral. Com base nos pareceres instrutivos nos autos, reconhecida a própria origem, o representante tem razão no tocante à inexistência de critério de reajuste. Eu acompanho a Casa e julgo parcialmente procedente a representação. Em discussão, em votação, aprovado.
Agora passa a palavra ao eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, eminentes conselheiros, senhor procurador, eu peço retirada, senhor presidente, não estou satisfeito com o resultado do meu próprio trabalho. É regimental, retorno ao gabinete do vice-conselheiro. Então, com a palavra agora, o conselheiro Renato Martins Costa. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os eminentes conselheiros, eminentes procuradores-geral do MP e chefe da Fazenda do Estado, todos os presentes. Peço referendo aos atos praticados no TC 3346, representação contra pregão presencial da Prefeitura de Cubatão. Em discussão, em votação, referendado. TC 3298, cuida de representação contra a tomada de preço da Prefeitura de Guzolândia e considerado o teor do quanto apresentado na inicial, meu voto defere liminar e propõe o processamento da inicial sob o rito de exame prévio. Em discussão, em votação, aprovado. Eu comunico a Vossas Excelências que no TC 3063, representação contra a concorrência 1/2015 da Prefeitura de Suzano, e 3168, 3169 e 3259, representações contra as tomadas de preço 0102 da Prefeitura de Caiabu, determinei, considerando a revogação dos certames pelas autoridades responsáveis, o arquivamento das matérias. Conhecidos o arquivamento. Mérito TC 2604, representação contra o pregão presencial 51/2015 da Prefeitura de Piedade, objeto prestação de serviços de coleta de exames laboratoriais para análises clínicas. Economia de ATJ pela improcedência, chefia MPC e SDG pela procedência parcial. É com estas últimas posições que eu me alinho, votando pela procedência parcial e determinando à Prefeitura que retifique o subitem 6154 do edital e demais itens relacionados, consignando justificativas para a mensuração do prazo adotado no processo administrativo. Em discussão, em votação, aprovado. TC 3174, tem como referência o TC 2822, cuida de agravo apresentado por Integral Projetos contra despacho que indeferiu suspensão de certame processado pelo Serviço Municipal de Água e Esgoto de São José do Rio Preto. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, posto que intempestivo. A minha decisão, pelas razões daquele digno parecer, segue no mesmo sentido. Em discussão, em votação, aprovado. Agora a palavra ao eminente conselheiro Sidney Beraldo. Submeto a este plenário o TC 333515, que trata de proposta de suspensão do pregão presencial 5215 da Prefeitura de Olímpia, que tem por finalidade contratação de empresa especializada para a disponibilização de aterro sanitário, devidamente licenciado para a disposição final de resíduos domiciliares e comerciais gerados no município, porque indica restrição à participação de interessados. É a proposta. Em discussão, em votação, aprovado. Trago para referendo TCs 3360, 3369, 3379 e 3381-15, que dizem respeito a despacho por meio do qual solicitei para exame cópia do seguinte edital. Concorrência 0115 da Companhia Trólebus Araraquara, que tem por finalidade a outorga de permissão onerosa do segundo lote de serviço de transporte coletivo de passageiros no município de Araraquara. Em discussão, em votação, aprovado. Para julgamento, TC 1815, que trata de pregão 0115 da Prefeitura Municipal de Americana, que tem por finalidade a contratação de empresa jornalística para publicação de atos oficiais do município. Relator e voto disponibilizados, considero parcialmente procedentes as impugnações, devendo a administração estabelecer apenas as exigências indispensáveis a garantia do cumprimento das obrigações para fins de qualificação técnica das licitantes, aperfeiçoar a redação dada ao item 2.3
do anexo 8º, evidenciando que esta disposição refere-se à hipótese prevista no item 1.1 do mencionado anexo. Corrigir o erro material existente no item 912C1, fazendo constar o ano de 2014, e adequar e adotar as medidas necessárias para que o novo texto do edital venha a ser subscrito pela autoridade superior que represente a administração. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Passa a palavra agora ao eminente conselheiro Alexandre Sarquis. Para o item primeiro, venho propor a esse plenário suspensão do edital de tomada de preço 1 de 2015, em face da representação intentada por Noromix contra esse edital da Prefeitura de Sagres, cujo objeto é a execução de obras de infraestrutura urbana, recapeamento asfáltico. O item impugnado é a linha 1L do item 6.2. Deverão apresentar atestado de vistoria fornecido pelo Departamento de Planejamento de Projetos do município, que tomou conhecimento de todas as informações e características. A vistoria deverá ser realizada por responsável técnico apresentado pela licitante através de agendamento prévio. Aqui traz o dia e o horário. A única data fixada para a realização da visita técnica, portanto, é item que nossa jurisprudência tem rebatido. A sessão de entrega dos envelopes está agendada para amanhã. A questão suscitada pela representante produz contextos que revelam possível afronta à Lei 8666. Proponho que se solicite o edital, Excelência. Em discussão, em votação, aprovado. Trago para referendo decisão mediante a qual determinei a suspensão cautelar da licitação do pregão presencial 22 de 2015 do Departamento de Água e Esgoto de Penápolis. Para referendo. Em discussão, em votação, referendado. Com a palavra, ministro do Conselheiro Antônio Carlos dos Santos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador, inicialmente, senhor presidente, para referendo pregão presencial número 65/2015, promovido pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste, tendo por objeto o registro de preços para fornecimento de hortifrutigranjeiros para a merenda escolar. Eu requeiro referendo às medidas adotadas. Em discussão, em votação, referendado. O item TC 3414 é uma proposta de adoção de medidas. A Prefeitura Municipal de Jales, através do pregão presencial número 1215, do tipo menor preço por item, pretende adquirir uniformes escolares. A sessão pública de processamento do pregão está agendada para amanhã, 11 de junho, às 9h15. O cidadão Ricardo Santoro de Castro formula representação contra o edital com as seguintes questões suscitadas. Exigência de apresentação antecipada de amostras de todos os participantes, ou seja, logo após o credenciamento. E o ato convocatório não dispõe de maneira adequada acerca dos critérios objetivos da análise dessas amostras. Eu proponho o recebimento da matéria pelo rito do exame prévio de edital com determinação de imediata paralisação do certame. Em discussão, em votação, aprovado. Agora vamos passar a hora do dia, julgamento de sessão municipal. Com a anuência de vossas excelências, eu permito antecipar a relatoria do processo que é a pedido de sustentação oral. Sendo assim, no item 33, relatoria do eminente auditor do conselheiro Alexandre Maria Figueiredo Sarquis, há requerimento por parte do Dr. Marcelo Luiz Rolando Zuvico, razão pelo qual convido o nobre advogado para sentar à tribuna. Cumprimento, Luiz Defensor, trata-se do item 33, TC 2200, é recurso ordinário da Câmara Municipal de Limeira, cuja relatoria está sobre a responsabilidade do eminente autor do conselheiro Alexandre Maria Figueiredo Sarquis, a quem passo a palavra para o relatório. Agradeço, senhor presidente. Cumprimento o Dr. Marcelo Zovico. É recurso ordinário interposto pela Câmara Municipal de Limeira,
ante decisão que julgou irregulares as contas desse legislativo pertinente ao exercício de 2012. A grande questão é o quadro de pessoal. A decisão considerou excessivo o número de cargos comissionados, 60 em comissão contra 45 efetivos, revelando assim uma inversão na ordem estabelecida pelo texto constitucional, agravada pelo fato de que a maioria das funções providas em comissão não guardava consonância com a disposição do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Destaca que tais cargos ainda continuavam ocupados em 2012, embora este egrégio tribunal tenha efetuado recomendação a respeito da questão nas contas de 2005 e de 2009. As falhas registradas é oportuno consignar que os responsáveis à época dos fatos, vereadores Raul Nilsen Filho e Carlos Eduardo da Silva, foram multados cada qual no valor equivalente a 300 UFESPs. A decisão combatida também determinou a comunicação da decisão ao Ministério Público Estadual. A assessoria técnica jurídica, sua chefia e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo trazido. É a síntese do relatório. Passa a palavra ao defensor do Marcelo Levalano do Vico, pelo prazo mental de 15 minutos. Senhor presidente, é uma imensa honra poder fazer a sustentação oral defendendo os interesses da Câmara Municipal de Limeira. Cumprimento Vossa Excelência pelo trabalho. Cumprimento o representante do Ministério Público de Contas, que faz um trabalho realmente muito importante, e os demais conselheiros que juntos conseguem, muitas vezes, reverter e, se possível, fazer justiça quando é necessária. À época, senhor presidente, senhor relator, eu ingressei como secretário de Negócios Jurídicos da Câmara Municipal de Limeira, justamente porque houve um termo de ajustamento de conduta. O Ministério Público fez uma intervenção muito importante na cidade, inclusive isso veio a cassação do prefeito municipal de Limeira em 2012, e no momento desse ingresso foram exonerados 26 cargos, portanto respeitando a integralidade o que o Ministério Público havia ajustado com a Câmara. Naquele momento, foi feito concurso público em 2012, no final de 2012, trazendo novos funcionários efetivos para o quadro geral de funcionários. Isso acarretou em um ajuste justamente necessário dentro do termo para equilibrar a quantidade de funcionários comissionados e efetivos. Entendo, Excelência, que essa questão é muito debatida, afinal de contas, trata-se de uma situação sui generis do Poder Legislativo. O Poder Legislativo possui, na Câmara Municipal de Limeira, 14 vereadores. Desde 92, os 14 vereadores têm um chefe de gabinete e 2 assessores parlamentares, desde 92. E isso realmente vem se prolongando ao longo dos anos. O Tribunal de Contas fez uma série de apontamentos com relação às contas de 2009, 10, 11 e 12. E contar que isso foi sanado. Portanto, a necessidade de vir aqui sustentar oralmente é justamente para dar uma explicação relativa à proporcionalidade da Câmara Municipal. Os cargos em comissão, eles não concorrem com cargos efetivos, afinal de contas, eles acompanham um agente político. São 3 cargos para cada vereador. Esses 3 cargos não são possíveis de ser revertidos através do concurso público. Portanto, é uma situação que vem se perpetuando já há muitos anos. Existe uma lei municipal regulando esses 3 assessores, sendo um deles chefe de gabinete. E o comparativo que nós apresentamos muito sucintamente aqui com os memoriais foi que essa proporcionalidade ela existe. Porque se nós pegarmos, de fato, os cargos que concorrem com a administração da Câmara Municipal, que são cargos em comissão, e os cargos efetivos, existe uma proporção maior para os efetivos. Então, se nós destrincharmos o anexo 19, que foi o que iniciou, a unidade que fez a fiscalização lá em Limeira, é a unidade regional 10 de Araras. No momento, tinha um anexo, número 19. Esse anexo separava em cargos em comissão e cargos efetivos. Quando foi analisado os cargos de assessoria parlamentar e os cargos de assessoria chefia de gabinete, esse número compôs justamente com os outros demais cargos que faziam parte da administração. Isso gerou essa desproporcionalidade, que foi o número 45 para 60. Só que se nós pegarmos o número 60, que são os cargos efetivamente em comissão, e verificarmos que apenas 16 cargos
são ocupados dentro da administração municipal da Câmara. Portanto, esses sim concorreriam com os cargos efetivos. Esse é o esclarecimento que eu peço vênia aos conselheiros, que acredito muito no trabalho justamente da sustentação oral para conseguir espanar com um pouco mais de riqueza e detalhes do que o trabalho técnico dos fiscais. Eles fazem um trabalho também muito importante, porém o papel é frio, não tem esse esclarecimento necessário. A Câmara Municipal de Limeira vem atuando com muito rigorismo no compromisso e cumprimento das leis, tanto municipais quanto federais. Portanto, o pedido aqui para Vossas Excelências é que, nesse recurso ordinário, nós consigamos reverter essa decisão que macula o nome dos 2 presidentes à época, inclusive com uma pena pecuniária e a pena de torná-los inelegíveis. Eu peço, portanto, a reforma dessa decisão. Muito obrigado, Vossa Excelência. Agradeço o ilustre defensor e passo a palavra ao ilustre membro do Ministério Público de Contas para que se pronuncie. Inicialmente, gostaria de parabenizar a explanação do advogado, parabenizar também o trabalho que esse Tribunal de Contas tem feito no controle dos cargos em comissão, e realmente é uma questão difícil quando se compara a análise dos cargos comissionados em relação ao Executivo e em relação aos cargos comissionados do Legislativo, que existem as peculiaridades de a cada 4 anos mudarem grande parte dos agentes públicos envolvidos, e a questão da fidúcia dos cargos incomissionados, que cada um depende realmente para exercer o seu trabalho. Mas aqui no caso de Limeira, eu só gostaria de ressaltar que o Tribunal de Contas, desde 2005, havia feito o alerta para que a Câmara de Limeira recompôsse seus quadros aos termos constitucionais. Só essas as considerações do Ministério Público. Passa a palavra ao ilustre relator, Sarquis. Bem, como o panorama que eu vejo é exatamente o que eu trouxe o ilustre defensor, eu sinto-me em condições de votar. Em preliminar, o recurso está em termos dele, eu conheço. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, eu contrario a instrução dos autos pelos motivos abaixo. A questão de destaque é rejeitar os demonstrativos de Limeira, decorreu do grande número de servidores ocupantes de cargos em comissão, desproporcional ao número de cargos efetivos, e que as funções exercidas não estariam em consonância com as disposições do artigo 37 da Constituição. No entanto, se a questão de fundo é o não atendimento da recomendação dessa Casa, tendo por base o número de cargos em comissão, tenho para mim que o apelo pode ser provido. Nesse contexto, há que se observar que, em 2005, o quadro pessoal era composto por 74 servidores em comissão e 9 servidores efetivos, e as contas foram aprovadas, com encaminhamento de documentação ao Ministério Público. Em 2006, o quadro era similar. Eu faço uma revisão aqui, Excelência. Em 2005, 6, 7... Até 2008, a quantidade de efetivos foi 9, 4 e 11. Em 2009, houve um aumento de cargos efetivos providos. 34, 33 em 2010 e 31 em 2011. Finalmente, em 2012, houve um acréscimo de 31 para 45 cargos efetivos. Já os cargos em comissão, que desde 2005 eram 74 e atingiu a quantidade de 91 em 2010, baixou em 2011 para 86 e em 2012 para 60 cargos, uma grande redução. Embora a anualidade deva informar a análise das contas, eu acho que não há motivo para a gente não fazer uma interpretação autista das contas. Há uma grande redução, uma grande adequação nesse exercício que se aprecia, 2012. Então, dos 9 existentes em 2005, agora há 45 providos, os efetivos. E diminuiu os cargos comissionados, pois dos 74, à época, agora são 60. Nesse sentido, medidas foram adotadas, as quais, como é sabido, demandam um certo lapso temporal para que sejam implementadas. Afastada, portanto, a principal questão que motivou a rejeição das contas, as falhas relativas aos ajustes licitatórios promovidos no exercício não têm tanta relevância. Faço, no entanto, a observação de que os procedimentos licitatórios precisam ser melhor cuidados pela Câmara Municipal de Limeira. Relego ao campo das recomendações. Nesses termos, meu voto dá provimento ao apelo para considerar regulares as contas da Câmara Municipal do exercício de 2012. É o voto. Em discussão? Só, presidente, para discutir... Com a palavra... Eu só conselheiro gostaria de uma informação
a rapidez com que o relator citou os números e a proporção entre efetivos e comissionados, quantos os cargos entre efetivos e comissionados a Câmara de Rio Claro, né? Limeira, tinha em 2005, é possível? E em 2012? Tá. Em 2012, está se aproximando da estabilidade. São 45 efetivos e 60 comissionados, ou seja, ainda não chegou em 50%. Mas a situação em 2005 era 9 efetivos... 105 funcionários, 2012. Exatamente. 105 funcionários, dos quais 45 efetivos. E 2005? 2005 eram 83 servidores totais, sendo que 9 deles eram efetivos. Então, houve um aumento do número de servidores de 2005, independente da questão da proporcionalidade. Mas de 2011 para 2012, a quantidade total de servidores diminuiu, né? Eu peço vista. Em discussão? Nova discussão e votação. O senhor Beraldo pediu vista, então, regimental. Agradeço o ilustre defensor. E vamos continuar aqui. Com a palavra, então, agora, o decano Antônio Roque Stadini, vice-conselheiro. Senhor presidente, senhores conselheiros, relato o item 4 da pauta. É um recurso ordinário do município de Avaré, foi julgado irregular termo de aditamento, ilegal às despesas. Avaré recorre à TJ e chefia a manifestar pelo conhecimento e pelo não provimento. O Ministério Público informa que este processo não recebeu a análise do Ministério Público. Em preliminar, conheço. Em discussão, em votação, conhecido. Quanto ao mérito, trata-se de hipótese conhecida na casa. Nenhum argumento novo capaz de mudar o decidido. Já condenou a execução de ajustes definitivamente julgados irregulares, porque não pode ser considerado isoladamente. Meu voto é pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão. Em discussão, em votação, aprovado. Agora é um recurso da Sanasa. Recurso da Sanasa, houve julgamento de irregularidade de concorrência de contrato com um consórcio grande. Recorreu à Sanasa, que, aliás, recorre com muitos argumentos, mas a assessoria técnica e chefia se manifestaram pelo conhecimento e pelo não provimento. As razões de recurso não ensejam outro entendimento, tampouco apresentam elementos aptos a desconstituir. Este processo também não foi selecionado pelo MP. Em preliminar, conheço do recurso. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, os elementos constantes dos autos estavam, desde o início do procedimento, irregulares. Inicialmente, as razões, conquanto enriquecida com citações de doutrina, jurisprudência, pouco acrescentaram, houve uma contrariedade clara da nossa súmula 30 e da súmula 25, além de outros itens que agravaram a situação. Em caráter restritivo do certame, a dimensão que busca selecionar a proposta mais vantajosa se mostrou reduzidíssima. O meu voto acompanha a manifestação da Casa pelo desprovimento do presente recurso, mantendo exatamente a decisão da Câmara. Em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 6, Câmara Municipal de Itanhaém, 2010, aplicação de multa aos responsáveis, recorre a TJ, chefia e o Ministério Público, são pelo conhecimento e pelo não provimento. Em preliminar, conheço. Em discussão, votação, conhecido. Nos termos da deliberação TCA, o presidente da Câmara, como ordenador de despesa, é responsável perante a Corte na prestação de contas. Portanto, não há que se falar em imputar responsabilidade à comissão de licitação ou a funcionário que receber os adentamentos e tampouco tratar a matéria
como apartado. Meu voto é pelo não provimento do recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 7, Prefeitura de Osasco, julgamento de irregular contratação com o Centro de Educação de Estudos e Pesquisas. O recurso também é longo. As assessorias técnica e chefia manifestaram-se pelo conhecimento e pelo não provimento. A pedido da entidade conveniada, o centro, o processo ficou à disposição no cartório, foi concedido vista, analisado todo o acrescentado, o Ministério Público informa que não foi selecionado. Em preliminar, conheço. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, não merece prosperar, a decisão originária é irreparável. O voto condutor demonstrou de forma clara a gravidade das impropriedades constatadas. Instrução revelou ainda as despesas não se compatibilizam com o objeto do convênio. Portanto, os atos foram praticados irregularmente. O fato é que a defesa, sem sucesso, tenta mostrar uma irregularidade de prestação de contas, onde está quase tudo equivocado. Meu voto é pelo desprovimento e mantém-se a decisão. Em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 8, Câmara Municipal de Queiroz, exercício 2010, ou melhor, 2011, decisão que julgou irregular as contas. A TJ, a chefia e o MPC conhecem e negam provimento. Em preliminar, conheço. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, a recorrente não traz aos autos nenhum fato novo capaz de alterar o juízo de irregularidade e a devolução dos erários. Meu voto é pelo não provimento, mantém na íntegra a decisão prolatada. Em discussão, em votação, aprovado. Agora passo a palavra para o relatório de 19 a 16, eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Senhor presidente, eu peço retirada do item 9, volta ao gabinete. É regimental. Relato 10, que é um recurso da Câmara Municipal de Óleo do exercício 2012. As contas foram reprovadas por conta de um excesso de pagamentos de sessões extraordinárias e por uma outra possível impropriedade na construção de prédio da Câmara. O meu voto vai dar o provimento porque o interessado fez o recolhimento da importância glosada na ordem de R$ 5.314,82 e com isso elidindo a principal falha. E também convence os argumentos lançados de que foram afastadas as anomalias detectadas na execução do contrato firmado para a ampliação do prédio da Câmara. Obra, aliás, observo, encerrada e entregue à comunidade. Eu dou o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário, item 11, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Guarulhos. Discute-se aqui a assessoriedade. Conheço, nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. Também peço retirado o item 12, volta ao gabinete. É regimental. Relato 13, recorrente Evilásio Cavalcante Faria e Luiz Antônio de Lima, prefeito à época e ex-secretário de administração de Taboão da Serra. O objeto em disputa envolvia registro de preços para aquisição de kit escolar, contendo, dentre outros itens, uniformes, tênis, mochilas, e aqui não comprovado pela recorrente que o julgamento de certame pelo menor valor global tenha sido, de fato, a melhor opção para fins de competitividade e economicidade. Duas propostas apenas classificadas. Agravar o cenário, ausência de planilhas estimativas de quantidades, preços unitários, prejudiciais à elaboração de propostas. Deficiente ainda, pesquisa de preços limitada a simples consulta dirigida a 3 empresas do setor, sediadas, curiosamente, bem distantes do município responsável pelo torneio, dispensando a recorrente valioso orçamento de inúmeras empresas vizinhas, localizadas especialmente, por exemplo, em São Paulo. O objeto licitado é comum, lembra a SDG, possui vasto número de fornecedores. Nesse sentido, em especial, por se tratar de licitação para registro de preço, competia ao poder público assegurar com diligência e rigor que os valores orçados fossem, de fato, compatíveis com o mercado. E não é o caso. Conheço, nego o provimento. Em discussão, em votação,
Aprovado. Ainda um recurso ordinário de ex-prefeito do município de Avaré, num contrato para alocação de imóvel destinado à instalação de microempresa. O que apurou a instrução e agora continua no recurso? A lei municipal autorizou o Poder Executivo a custear a alocação de imóvel para incentivar a economia local e geração de empregos, mas nenhum elemento de prova se traz para demonstrar efetiva produção de bens e a necessária admissão de pessoal local. Abstratamente autorizado por lei, a respectiva finalidade do ato foi aparentemente desvirtuada. Alinham-se ainda relevantes falhas de natureza formal, não sanadas, relacionadas à falta de comprovação da propriedade do prédio locado e à legitimidade da própria locação. Tampouco adequadamente identificado e qualificado o suposto representante legal subscritor do ajuste. Há inúmeras outras falhas que se acumulam. Eu encurto razões e nego o provimento ao recurso. Em discussão, em votação, aprovado. Houve sustentação oral na última semana do item 15, mas o senhor José Antônio Furlan pede ainda adiamento e vista dos autos pelo prazo de 5 dias em homenagem à defesa. Então, eu peço retirada do item 15 e volto ao gabinete aguardando. É regimental, retorno ao gabinete. Artigo, item 16, motivos determinantes de emissão de parecer favorável neste processo de reexame. Foi insuficiente a aplicação do recurso Fundeb, gastos com pessoal acima do teto, aumento de despesas nos últimos 180 dias e indevida compensação de contribuições previdenciárias. O recurso não consegue lidir a maior parte, ou quase tudo, apenas a questão do Fundeb é superado porque foi resultante de glosa a deficiência pequena de 98% e alguns décimos de centésimo, e a nossa jurisprudência considera tolerável essa deficiência. Então, nego o provimento ao pedido de reexame e excluo o apontamento referente ao Fundeb. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora os demais itens, o conselheiro Renato Batista Costa. Em conjunto, senhor presidente, 17 e 18. Recurso ordinário interposto contra a decisão que julgou irregulares dispensa licitação contrato, aplicando multa de 100 UFES ao responsável. Na oportunidade, igualmente foi julgada procedente uma representação recorrente ao ex-prefeito de Serra Azul, o objeto, prestação de serviços de organização, elaboração e realização de um concurso público. A instrução é pelo não provimento. Conheço em preliminar. Conhecido. A matéria veio ao conhecimento do tribunal a partir de comunicação do Ministério Público do Estado, que informou que, numa ação de produção antecipada de provas, houve um termo de ajustamento de conduta ao longo desta ação e a Prefeitura e o MP transacionaram o desfazimento do certame com a condição de que aquele que viesse a responder pela organização e aplicação do novo concurso fosse eleito a partir de procedimento licitatório. Disso derivam 2 raciocínios. O primeiro, que a contratação restou efetivamente comprometida pela ausência de pressupostos legais que autorizassem a dispensa. O segundo, de que, ainda assim, a conduta do prefeito, ora recorrente, foi de reconhecimento das irregularidades em consonância com o interesse público. Matéria não pode ser julgada como regular nesse contexto, mas eu proponho a Vossas Excelências que cancelemos a multa. Em discussão, em votação, aprovado. 19. Recursos ordinários contra a decisão que julgou irregulares dispensa, licitação e contrato, aplicando multa ao responsável, que é recorrente, o ex-prefeito de Sertãozinho, juntamente com a empresa contratada. Objeto, prestação de serviços de limpeza pública. Instrução é pelo não provimento, contratada apresentou memoriais. Preliminar, conheço. Em discussão, votação, conhecido. Eu entendo não caracterizada a situação emergencial, senão em decorrência de irregularidades que são imputáveis à responsabilidade da própria administração. Conforme bem fundamentado no julgado recorrido, foi aberta uma concorrência que sofreu incidência de diversas representações que levaram este tribunal a ordenar correções no instrumento em mais de uma oportunidade. E aqui eu friso, senhores conselheiros, essas correções não foram implementadas pela administração de Sertãozinho, o que levou, inclusive, o tribunal a, nos outros processos, a penar o prefeito responsável. Também informo que tanto a licitação como o contrato, como os aditivos, foram julgados definitivamente
como irregulares. Assim, esta emergência só se deveu à incúria do próprio administrador, não podendo ser prestigiada por esta Corte. Igualmente, registro que os preços contratados não estão devidamente comprovados. Nego o provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 20, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares dispensa, licitação e contrato entre a Prefeitura de Diadema e a Fundação Aplicações de Tecnologia Críticas, ATEC. Ambas são recorrentes. O objeto é a prestação de serviços de tecnologia de informação para implantação do sistema Siga Saúde. A instrução de assessoria de ATJ, chefia SDG pelo provimento, Ministério Público pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, em votação, conhecido. Houve arguição de uma preliminar de nulidade pela Prefeitura no sentido de supressão de oportunidade de defesa no que se refere ao questionamento à economicidade do negócio. Observo que houve assinalação de prazo nos termos da lei orgânica para que a Prefeitura adotasse medidas bastantes ao cumprimento da lei. Neste despacho, acolhendo as considerações externadas por SDG, foi descrito o rol de requisitos construídos a partir do julgamento do TC 31.187, relatado pelo eminente conselheiro Robson Marinho, tendo havido expressa menção, portanto, a necessidade de que a dispensa de licitação fosse amparada por comprovada razoabilidade de preço. Nesse sentido, eu indefiro a preliminar. Em discussão, em votação e deferido. Passo ao mérito. E é inegável, num primeiro lance, que o dinamismo do mercado de informática leva a crer que a oferta de fornecedores de serviços de implantação e manutenção de sistemas haveria de ser, na prática, das mais amplas. Nada obstante, sensibiliza-me a condição específica desse caso, decorrente do fato de a contratada ter sido a desenvolvedora do software de gestão do sistema Siga Saúde, modelo originalmente implantado na Prefeitura da capital, cuja cessão de uso ao município de Diadema seguramente facilitou o estabelecimento de interfaces tecnológicas entre os serviços de saúde geridos no âmbito do SUS, na região metropolitana de São Paulo. Afinal, a contratação da Fundação Desenvolvedora dos códigos-fontes cedidos constituiria medida lógica, assumindo-se que o aproveitamento de sua expertise, notadamente na concepção das funcionalidades próprias do sistema, implicaria vantagem de natureza comparativa no correspondente processo de customização às características próprias da cessionária, seja por conta dos menores prazos de implantação, seja no que se refere aos custos. Não quero, com isso, defender que situações do gênero possam validamente autorizar reservas de mercado, mas apenas compreender que, exclusivamente na hipótese destes autos, não se pode afirmar que a contratação da Fundação ATEC tenha sido absolutamente desprovida dos requisitos da norma, mais ainda, por existir paradigma de preço suficiente para induzir o entendimento de que o valor do ajuste portou-se na conformidade do mercado naquela oportunidade. Assim, com ATJ e SDG, eu voto pelo provimento. Em discussão, em votação, aprovado. 21 e 22, também em conjunto, senhor presidente. Regimental. Recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares pregão e contrato, aplicando multa ao responsável. Igualmente, na oportunidade, foi julgada procedente uma representação. Recorrente à Prefeitura de Eldorado, objeto transporte de alunos. Também aqui a instrução é unânime pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, em votação, conhecido. Evidente que a publicação do aviso do edital limitada ao Diário Oficial, nesse caso, configurou medida insuficiente, tanto que houve participação apenas de um competidor que acabou sendo contratado. Os preços não foram justificados adequadamente, assim como restou injustificada a exigência de comprovação de propriedade de ônibus com determinada capacidade como condição de habilitação. Apenas um aspecto, me parece, possa ser afastado quanto à prova de regularidade fiscal, já que, embora não expressa, por óbvio, admitida a possibilidade de aceitar certidão positiva com efeito de negativa. Em função disso, me parece possível a revisão do montante da pena pecuniária e apenas para essa finalidade eu dou provimento parcial ao recurso, reduzindo a multa de 500 para 300 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. 23, recurso ordinário contra a decisão que julgou irregulares concorrência, contrato, aplicou multa ao responsável, que é o recorrente.
Prefeitura de Itapira. Objetos: concessão onerosa e direito real de uso de estacionamento Zona Azul. Aqui a instrução igualmente é convergente pelo não provimento. Conheça em preliminar. Em discussão, em votação, conhecido. Chama atenção documentação que instrui os autos e dá conta de que a comissão de licitação conferiu idoneidade a determinado atestado de qualificação técnica. Além de documento apenas referenciar a execução de contrato de, aspas, serviços de estacionamento cuidando de aproximadamente 300 vagas de todas as empresas do nosso grupo, fecha aspas, a origem do atestado revelou condição de absoluta suspeição. No caso, tratou-se de atestado de qualificação firmado por suposto tomador dos serviços da Estacionamento Central Limitada, firmado, contudo, por pessoa que até alguns dias antes integrava o quadro social da mesma licitante. Nesse sentido, deduz-se que, ao atestar a qualificação da licitante para atender às demandas da Prefeitura, a senhora Leandra Cristina Coelho teve de retirar-se daquela sociedade, transferindo suas cotas a outro sócio, por meio de termo de alteração contratual, que igualmente serviu à subscrição do aumento de capital da sociedade, manobra que evidencia deliberada fraude à lei. Eu voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado. O item 24, o pedido de reexame da Prefeitura de Coroados, o ano é 2012. A instrução é pelo não provimento. Conheça em preliminar. Em discussão, em votação, conhecido. Além de diversas falhas menores, as principais que determinaram a solução deste processo pela emissão de parecer favorável dizem respeito a déficit orçamentário de 14,35%, resultados orçamentário e financeiro que evidenciaram pior em relação ao exercício pretérito, abertura de créditos e alterações orçamentárias da ordem de 52,04%, superando inclusive a autorização que constava na lei orçamentária anual, não observância do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tudo isso acompanhado por 10 alertas do tribunal que foram desprezados pelo administrador. Nego o provimento. Em discussão, com a palavra em mente, o conselheiro Edgar Camargo Rodrigues. Desde logo antecipo que acompanho Vossa Excelência integralmente na sua avaliação. Eu tenho tido alguma preocupação específica, porém, com a avaliação que fazemos, as decisões que tomamos com referência ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. E veja que, entre as outras consequências da nossa decisão, o envio de cópia dos autos ao Ministério Público do Estado para os fins do disposto na lei penal. Apenas, então, uma curiosidade, no caso dos autos está perfeitamente individualizado, individuado, identificado o ato de criação de despesa, depois de maio, só para fins de materialidade, autoria... Eu me prendo ao critério genérico da comparação de final de abril com final de dezembro e eu, com toda franqueza, eu não saberia responder especificamente. Nos meus processos também essa resposta eu não teria. E temos eu não saberia responder. É esse fenômeno que tem me preocupado. Mas, por enquanto, é só a indagação que eu faria. Acompanho o eminente relator. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora, para os demais itens, o conselheiro Sidney Stanislau Beraldo. Item 25. Em exame recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, pela Fundação de Amparo ao Ensino e Pesquisa, FAEP, e por Jundiabe, ex-prefeito, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregulares termos aditivos a contrato, também julgado irregular, celebrados entre aquela Prefeitura e a FEAP, objetivando a prestação de serviços em unidades básicas de saúde, com atendimento 24 horas. A instrução é desfavorável, relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, é caso de aplicação do princípio da assessoriedade sobre os instrumentos examinados, que estão contaminados pelos mesmos vícios dos contratos originários. Ante o exposto, acolho as manifestações da assessoria técnica, SDG e Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra a decisão hostilizada. Em discussão, em votação, aprovado o voto.
Item 26, trata-se de recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Campinas contra acórdão da segunda Câmara que julgou irregulares a inexigibilidade de licitação e o contrato celebrado entre aquela Prefeitura e a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, objetivando a execução de tematização de 10 creches naves mães. Instrução desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, a despeito de apresentado antes da publicação do acórdão, o recurso pode ser considerado tempestivo, a fim de se evitar prejuízo ao recorrente, que contribui para a celeridade processual. Presentes os demais pressupostos, voto pelo conhecimento. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, o desenvolvimento de projeto pedagógico, por si só, não é suficiente para comprovar a inviabilidade de competição a justificar a contratação direta por inexigibilidade de licitação, pois tal objeto não configura a singularidade exigida em lei, qual seja a característica capaz de distinguir os serviços a ser prestados dos demais oferecidos no mercado. Também não foi demonstrada a razoabilidade dos preços pactuados. Ante o exposto, acolho as manifestações da assessoria técnica e da SDG e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Em discussão, em votação, aprovado. O item 27 cuida-se de recurso ordinário, interposto por Hélio de Almeida Bastos, ex-prefeito de Bebedouro, contra acórdão da segunda Câmara, que julgou irregulares a concorrência e o contrato celebrado entre aquela Prefeitura e COTESP, Cooperativa de Trabalho de Enfermagem do Estado de São Paulo, objetivando a prestação de serviço de enfermagem no Hospital Municipal e na Rede Municipal de Saúde, em caráter de suplementação no sistema de atendimento público por escala de plantão. Uma instrução desfavorável, relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, o objeto contratual se destinou à mera terceirização de mão de obra do serviço de enfermagem, cujas atividades são inerentes a cargo público, que deve ser preenchido mediante aprovação em concurso público ou, em caso excepcional, interesse público, por meio de contratação por tempo determinado, em regra, também através de seleção pública, ainda que simplificada. Também não foi demonstrada a compatibilidade dos preços pactuados com os de mercado. Ante o exposto, acolho as manifestações convergentes da assessoria técnica e SDG e voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Em discussão, em votação, aprovado. Item 28, em exame recursos ordinários interpostos pela Prefeitura Municipal de Cubatão e por Clemon Silveira Castor, ex-prefeito, contra acórdão da segunda Câmara, que julgou da segunda Câmara que deixou de acolher a proposta de sobrestamento da instrução dos autos, para compreender que provável pendência judicial não configura óbice ao cumprimento da competência constitucional desta Corte, e julgou irregulares o concurso de projetos, o termo de parceria e respectivo termo de ratificação, celebrados entre aquela Prefeitura e a OCIP, Centro de Assistência e Amparo ao Trabalhador, objetivando a implementação de programas destinados à redução da mortalidade infantil e ecoterapia. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressupostos em termos. Ainda em preliminar, não faz sentido o pleito de nulidade por cerceamento de defesa formulada pela Prefeitura, em razão da recusa pela primeira Câmara da proposta de sobrestamento efetuada pela assessoria técnica por conta da tramitação de ação popular na segunda vara civil da comarca de Cubatão, pendente de julgamento, até esse momento. Isto porque tal pendência não obsta ao exercício da competência constitucional desta Corte. Ademais, a municipalidade exerceu plenamente o seu direito de ampla defesa e ao contraditório, apresentando justificativas e documentos ao longo
da instrução processual, bem como recorrendo da decisão proferida. Portanto, eu voto pelo conhecimento do recurso e pela rejeição da preliminar suscitada. Em discussão, em votação, aprovado. No mérito, os recorrentes se limitaram a sustentar que o concurso de projeto, o termo de parceria e seu respectivo aditivo podem ser considerados regulares, porque assim havia entendido o Poder Judiciário em sede de agravo de instrumento ao indeferir medida liminar pleiteada por autor popular. Assim permanecem as impugnações constantes da decisão em primeiro grau, das quais destaco não comprovação das vantagens auferidas na terceirização das tarefas, prazo de apenas 12 dias entre a publicação do edital e a abertura de concurso de projetos, que contou com apenas uma proponente, inadequada descrição do objeto, que não ofereceu características próprias à formulação de propostas e dentre outros. Ante o exposto, acolho as manifestações convergentes da assessoria técnica, da SDG e do Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento dos recursos, mantendo-se na íntegra a decisão combatida. Em discussão, em votação, aprovado. Item 29, solicito a retirada de pauta com inclusão automática. É regimental. Item 30, trata-se de pedido de reexame interposto por Elizabeth de Carvalho Fetter, ex-prefeita, contra acórdão da segunda Câmara, que decidiu pela emissão de parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeitura de Maracaí, relativas ao exercício de 2012. A instrução é desfavorável. Relatório e voto disponibilizados. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento. Em discussão, em votação, conhecido. No mérito, restou comprovado nos autos que a administração, ao recolher os encargos referentes ao INSS, promoveu compensações unilaterais no montante de pouco mais de R$ 537 mil, referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2012, sem a devida homologação do órgão arrecadador ou decisão judicial favorável. Em consequência, a Receita Federal lavrou 3 autos de inflação, que acarretaram na aplicação de multa e juros da ordem de mais de R$ 1.300.000. Outras falhas também não afastadas corroboram para o juízo desfavorável do exame das contas em exame. Diante do exposto, acolho as manifestações convergentes da assessoria técnica, Ministério Público de Contas e voto pelo não provimento do pedido de reexame, mantendo-se inalterado o parecer recorrido. Em discussão, em votação, aprovado. Com a palavra agora aos itens 31 e 37, ao eminente conselheiro Alexandre Manil Figueiredo Sarquis. Com a anuência de Vossas Excelências, 31 e 32 em conjunto. São recursos da Prefeito Municipal e do município de Caraguatatuba contra a decisão de irregularidade de convênio firmado em 15/8/2011 com as associações de pais e mestres das unidades escolares e municipais e ainda aplicou multa de 200 UFESPs ao recorrente, e pela Câmara Municipal de Iacri, antedecisão que julgou irregulares as contas daquele legislativo do exercício de 2011 em razão de gastos com a folha de pagamento terem ultrapassado o limite de 70%. Em ambos, a instrução é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço dos recursos. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, nego provimento. Em discussão e votação, aprovado. O item 33 já relatei. Passo ao item 34. É recurso ordinário interposto por Genésio Severino da Silva, ex-prefeito de Arujá, contra acórdão da primeira Câmara, que julgou irregular licitação na modalidade de concorrência. Foi censurada a exigência de que a visita técnica fosse realizada em dia único, exigência que fosse feita por profissional arquiteto e que o licitante deveria possuir em seus quadros 3 profissionais engenheiros detentores do acervo técnico pela execução de objeto similar. Em preliminar, conheço. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, não vejo controvérsia nenhuma quanto ao ponto 1, junto à jurisprudência do
excelentíssimo senhor conselheiro Robson Marinho. Em discussão e votação. Aprovado. Item 35. Em exame recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Vinhedo, pretendendo a reforma de decisão que julgou irregulares licitação e contrato celebrado entre a recorrente e a empresa Luxor Engenharia e Construções para a construção de unidade de pronto atendimento. Consta do voto condutor. A perfeição do feito foi prejudicada por exigências editalícias que se mostraram restritivas, como exigências de qualificação técnica e econômica incompatíveis com o objeto licitado e inadequada obrigatoriedade de comprovação de capacidade técnica operacional. Inconformada, a Prefeitura alegou, em síntese, que o acordo combatido é nulo, pois não houve na instrução dos autos nenhuma menção à restritividade das exigências feitas a título de capacidade técnica operacional e capacidade financeira. Dessa forma, não houve oportunidade para o contraditório e ampla defesa. Em preliminar, as questões que serviram de fundamento do voto condutor da decisão recorrida, exigência para qualificação técnica e econômica restritiva e incompatível com o objeto licitado, não haviam sido suscitadas anteriormente. Diante do exposto, voto pela anulação da decisão recorrida. Eu voto. Em discussão e votação. Aprovado. O item 36, eu solicito retirada com retorno ao gabinete. É regimental. Passo ao item 37, que é pedido de reexame. Em sessão de 19/8, a segunda Câmara emitiu parecer favorável à aprovação das contas do município de Itajobi, relativo ao exercício de 2012, determinando, contudo, a remessa de cópia de peças dos autos ao Ministério Público Estadual, tendo em vista o artigo 59, parágrafo 1º da Lei 4.320, que veda aos municípios empenhar no último mês do mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa. A Prefeitura interpôs esse pedido, procurando demonstrar que houve equívoco na apuração. A Assessoria Técnica de Economia, Chefia e Ministério Público, à unanimidade, opinaram pelo conhecimento e provimento do apelo. É o relatório. Em preliminar, conheço. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, na companhia dos órgãos de instrução, meu voto dá provimento ao apelo. Em discussão e votação. Aprovado. Com a palavra agora ao eminente juiz do conselheiro Antônio Carlos dos Santos. O item 38 cuida de recurso ordinário interposto por Valdir de Felício, prefeito de Pitangueiras, à época, em face da decisão exarada pela Egrégia Primeira Câmara, que julgou irregular o ato de dispensa de licitação e o decorrente contrato de gestão entre a Prefeitura Municipal de Pitangueiras e a Associação ABC da Cultura e Educação, objetivando o fomento e a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços na área de educação, cultura, esporte, saúde, projetos social e promoção social. A referida decisão também desaprovou a correspondente prestação de contas no exercício de 2006, deixando, contudo, de condenar a beneficiária à devolução de valores. Balizaram a decisão guerreada, critérios na escolha da contratada, comprovação de vantajosidade na execução indireta e muitos desacertos na prestação de contas. Assessoria Técnica e Chefia SDG pugnam pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, conheço do recurso, senhor presidente. Discussão e votação, conhecido. No mérito, como pronunciaram-se os órgãos técnicos do tribunal, a situação processual permanece inalterada. Meu voto acompanha e nega provimento ao apelo. Em discussão, em votação, aprovado. O item 39 traz recurso ordinário interposto pela Fundação Criança de São Bernardo do Campo, face ao acórdão da Egrégia Segunda Câmara, que julgou irregulares a licitação na modalidade tomada de preços, o contrato e termo aditivo, firmados entre a recorrente e Medial Saúde S.A., objetivando a prestação de serviços médicos e hospitalares, exames complementares, serviços auxiliares aos funcionários da contratante e seus dependentes. A irregularidade decretada deveu-se à ausência de orçamento básico, ausência de pesquisa de preços, falta de publicação do edital em jornal de grande circulação. Ministério Público obteve vista dos autos nos termos regimentais. Em preliminar, conheço. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, as razões recursais, em suma, centraram-se na alegação de que as falhas decorreram do desconhecimento da Fundação Criança quanto à obrigatoriedade de seguir os procedimentos de contratação pública. E, nesta senda, só resta negar provimento ao apelo.
Em discussão, em votação, aprovado. O item 40 traz recurso ordinário interposto por Rubens Furlan, ex-prefeito, contra o acórdão da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregulares os termos aditivos de número 1 a 4 ao contrato firmado pela Prefeitura Municipal de Barueri e a construtora Hudson Limitada, que objetivou a construção de maternal do Parque Imperial. Aos responsáveis, senhor Rubens Furlan, ex-prefeito, o senhor Tatu Okamoto, ex-secretário de Negócios Jurídicos, e senhor José Roberto Pitero, ex-secretário de Projetos e Construções, foi aplicada multa individual de 300 UFESPs. Como razões de decidir, levou-se em conta que não restou evidenciada a ocorrência de alha econômica extraordinária e extracontratual que justificasse a concessão de reequilíbrio econômico avançado no primeiro termo de aditamento. E assim, os seguintes, o segundo, terceiro e quarto aditamentos, foram alcançados pela mácula incidente no primeiro, contagiando-os. O Ministério Público de Contas obteve vista dos autos e, em preliminar, conheço do recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, como restou comprovado, o suposto desequilíbrio econômico do contrato defendido pelo recorrente não merece, não se sustenta, e o meu voto nega provimento. Em discussão e votação, aprovado. O item 41 traz recurso ordinário interposto pela Prefeitura de São Carlos, face ao acórdão da Igreja Segunda Câmara, que julgou irregular a prestação de contas de repasses públicos da Prefeitura para o Grêmio Recreativo, Esportivo e Cultural Acadêmicos da Araci, no exercício de 2008, destinados a contribuir para o desenvolvimento dos projetos esportivos voltados para as crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, condenando a entidade beneficiária à devolução do numerário recebido no valor de R$ 22.684,44, devidamente atualizado, até o efetivo recolhimento, com determinação de suspensão de novos repasses ao Grêmio, até que sua situação fique devidamente regularizada perante esta Corte. O douto Ministério Público de Contas manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, pois, conforme ressaltou o parecer ministerial, da leitura da parte dispositiva do voto condutor, extrai-se que apenas a entidade beneficiária foi condenada à devolução do numerário recebido, devidamente atualizado. E, continuando, o Ministério Público enfatiza não haver interesse recursal a amparar o presente apelo. De outra forma, a SDG pugna pelo conhecimento e desprovimento. Em preliminar, eu reconheço, senhor presidente, o interesse de agir da Prefeitura, vez que a decisão guerreada determina que, transcorrido o prazo de recurso, comunique-se o Ministério Público de Contas para as providências e ainda cobra providências do recorrente em 60 dias. Dessa maneira, em preliminar, eu conheço do recurso. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, a Prefeitura não trouxe argumentos com força suficiente a desconstituir a decisão guerreada. Portanto, meu voto nega provimento ao apelo. Em discussão e votação, aprovado. O item 42 e derradeiro, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Jaú, Oswaldo Franceschi Júnior, face ao acórdão da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregulares a dispensa de licitação e o contrato firmado entre a Prefeitura e a Fundação CPQD, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, objetivando a contratação de empresa especializada para prover o desenvolvimento da rede municipal de ensino mediante implantação de ferramenta de gestão para a educação pública. A decisão recorrida também aplicou multa ao responsável, ao recorrente, no valor equivalente a 300 UFESPs. O Ministério Público obteve vista dos autos. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Em discussão e votação, conhecido. No mérito, o voto nega provimento ao apelo. Em discussão e votação, aprovado. Antes de encerrar, pergunto ao eminente membro do Ministério Público de Contas se há eventual interesse específico em algum item. Excelência, não há interesse em vista específica em nenhum dos autos. Pergunto aos senhores conselheiros, quero fazer outra palavra. Não havendo, queria apenas dar conhecimento aos senhores conselheiros que amanhã estaria a convite da OAB de São Paulo para dar uma palestra sobre o controle externo pelo Tribunal de Contas do Estado, o índice do tribunal, o trabalho do tribunal, uma reunião que haverá a OAB de Itaquaritinga, Ibitinga, Matão, Ribeirão Preto,
Jabuticabal, Araraquara, Catanduva e Bebedouro. E na segunda-feira, juntamente com o diretor-geral Sérgio Siqueira Rossi, estaremos reunindo o COMAN, 7ª reunião do COMAN, em que o COMAN fará uma homenagem ao Tribunal de Contas do Estado pelo trabalho que tem feito durante esses 90 anos de trabalho. É o que eu tenho a dizer, agradeço a todos, está encerrada a sessão.